Olá, tudo bem? Como eu havia prometido no vídeo de ontem, hoje eu vou falar sobre o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico, o sujeito pós-moderno, nos estudos culturais, parte 2. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. O sujeito do iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia no núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e como ele se desenvolvia ainda, permanecendo essencialmente o mesmo, o contínuo ou idêntico a ele ao longo da existência do indivíduo. Deu para você entender? O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. O segundo item a ser falado aqui é sobre o sujeito sociológico. Presta atenção. A noção de sujeito sociológico refletia crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos, a cultura dos mundos, para ele, onde ele habitava. De acordo com essa visão, que se torna a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo, ou essência interior, que é o eu real, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem. A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. Ficou claro para você? O fato de que projetamos a nós próprios nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os parte de nós, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, portanto, liga o sujeito à estrutura e estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam. E, finalmente, o sujeito pós-moderno. Mas, de acordo com o Hell, que se argumenta hoje é que o sujeito que, nos dois modelos anteriores, tinha uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado, composto por várias identidades, algumas vezes conflitantes ou mal resolvidas. Para os estudos culturais, a cultura é o conjunto completo e diferenciado de significações relativas aos vários setores da vida dos grupos sociais e das sociedades, e por eles historicamente produzidas. As linguagens, a literatura, as artes, o cinema, a TV, o sistema de crenças, a filosofia, os sentidos dados às diferentes ações humanas, sejam estas relacionadas à economia, à medicina,
as práticas jurídicas e assim por diante. Você sabe que a sociologia como ciência inicia no século XVIII, época em que a vida social torna-se um problema, um objeto de estudo. O contexto da época fora marcada pelo ritmo violento das transformações no fim do feudalismo e no início do capitalismo, junto com a industrialização, a urbanização e a mudança de costumes, que determinaram a configuração de uma atividade reflexiva e um conjunto de estudos sistemáticos voltados para um problema específico. As pesquisas efetuadas na sociologia desencadearam um processo de compreensão da humanidade que levou à necessidade de análises mais específicas. Eu sei que é difícil este tema, mas é importantíssimo que você tente compreender. Porque, neste ponto, começam então a se formarem novas linhas de estudo, uma delas direcionada à comunicação. Porque a atividade comunicativa do homem preocupa os pensadores desde a antiguidade, como você sabe. Mas somente no início do século XX surge a teoria da comunicação como uma tradição de pesquisa. O desenvolvimento de estudos mais sistemáticos é consequência, antes de tudo, do advento de uma nova prática da interatividade. A comunicação de massa, realizada através dos meios eletrônicos, que possibilitaram o alcance de audiência independentemente do tempo e da distância, como vemos principalmente na internet e suas redes sociais, que você é parte disso. Você é a causa e para desatar o nó górdio deste grande problema. E a partir, portanto, do surgimento dos meios de comunicação de massa e das indagações que eles colocam, o novo jornalismo, por exemplo, o uso do rádio, do cinema, da televisão e das redes sociais, que podemos falar numa teoria de comunicação, que seria o conjunto de estudos e pesquisas sobre práticas comunicativas. Esta teoria não constitui um corpo homogêneo ou contínuo, mas representa vários conhecimentos, métodos e pontos de vista bastante heterogêneos e discordantes. Espero que você tenha compreendido um pouco mais desse assunto. Tão difícil, tão complexo, mas que é importante para se saber um pouco sobre este mundo que vivemos. E amanhã, na terceira parte deste complexo tema, eu vou falar sobre o homem da multidão. Preste atenção. E muito obrigado.